né, nesse momento teológico. A gente vai conversar, a gente vai continuar o nosso estudo. A gente está conversando sobre livros bíblicos. Essa semana a gente está trabalhando então exatamente sobre livros bíblicos e aqui a gente está agora em 2 Coríntios, tá? Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Aí vem aqui as informações. Foi escrito no ano 57, mais ou menos, né? Foi escrita por Paulo ou por alguém enquanto Paulo ditava. Foi direcionada exatamente para a igreja de Corinto. Ela é um livro, é uma carta de exortações, né? Ela foi aceita, né? Começada a ser aceita como inspirada, como parte do Novo Testamento a partir do ano 80, ou seja, 50 anos depois da morte de Jesus. Ela faz concertos, né, na igreja de Corinto e ela trabalha, está dentro de um contexto da influência pagã dos gregos sobre a igreja de Corinto, tá bom? Então tá aqui essa parte geral. Aí aqui tem um comentário que diz assim: acredita-se que Paulo escreveu mais de uma carta, né, ou mais de duas cartas àquela igreja, e que partes destas cartas estão em trechos da primeira e da segunda carta que estão no Novo Testamento. Tá? Então, digamos, ele provavelmente escreveu 4 cartas. Então, temos duas, e essas duas contêm, não é, trechos dessas outras duas que não estão entre as duas que estão no texto bíblico. Pode ter sido a primeira e a segunda, a primeira, a terceira, ou a segunda e a quarta, coisas assim, né? Pode ter ocorrido. Esta segunda carta se mostra com 2 fundamentais objetivos. Um é tirar algumas dúvidas que os destinatários tinham a partir da leitura da primeira carta. Então, foi tirado algumas dúvidas daquela primeira carta. O segundo motivo para esta carta é a defesa do ministério de Paulo, que também é uma resposta, né? Uma resposta para a leitura da primeira carta. Então, as pessoas, muitos ali tiveram dificuldades de aceitar a liderança de Paulo, entende? Por vários fatores. Para joio não tem fator mais importante, não. Qualquer coisa serve para ele ser o joio que ele é. Qualquer coisa serve, entende? Então não tem algo de especial, né, para aquela grande parte da igreja que era joio e que Paulo trabalha isso na primeira carta, se não aceitarem a liderança de Paulo. Aí Paulo então escreve a segunda carta para justificar, explicando com detalhes, né, com essas coisas todas, explicando por que ele tinha autoridade, por que ele era apóstolo e por isso deveria ser escutado também. Tá? Terceiro, é isso, né? 4, atendendo a esses dois objetivos, Paulo como que responde algumas questões, mas principalmente se defende de muitas maneiras, incluindo virtudes e habilidades espirituais para isto, e dificuldades que ele superava para exercer o ministério que Deus lhe confiara. Aí ele fala dos problemas de saúde dele, ele fala das outras dificuldades que ele tem, né? Mas mostrando que é um compromisso que ele tem com Deus de ser sério, né? No ministério, na atividade que ele estava exercendo. Tá bom? Então tá aqui. E aí a gente se despede, tá? A gente fica por aqui. A gente louva a Deus por essa oportunidade de cultuá-lo, conversando sobre o ensino bíblico, e que hoje seja um dia maravilhoso para você na sua relação com Deus. E amanhã, com fé em Deus, a gente está de volta. Deixa eu colocar aqui a musiquinha e a gente vai se despedindo, tá? Então, até mais. Deus continue abençoando e usando você para a glória dele.